Oi gente, eu sou o Léo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o meu balanço, né, de leituras do primeiro semestre de 2024, ou o que a gente costuma chamar de tag dos 50%. Bom, para quem não conhece, a tag dos 50% é basicamente um fechamento das leituras que a gente faz, né, em determinado semestre. Então, no primeiro semestre de 2024, são 15 perguntas, e aí eu vou tentar fazer o possível para não roubar e aí responder um livro para cada uma dessas perguntas, né? Essa é uma tag bem antiga para quem fala de livros na internet, né? Para quem consome esse tipo de conteúdo. Então, eu não sei ao certo em qual canal de YouTube ela se originou, mas eu me guiei pelo vídeo da Aline Aimee. Eu vou deixar o link na descrição, porque eu peguei as perguntas de acordo com o vídeo que ela fez, e ela também, enfim, né, pegou de outra pessoa, mas como eu realmente não sei de onde essa tag se originou, eu vou deixar nos créditos aqui, né, o vídeo dela, para vocês irem lá dar uma olhada. E bom, sem mais delongas, a primeira pergunta é sobre o melhor livro que eu li até agora. E aí, para essa primeira pergunta, eu vou ter que falar Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo. Eu vou tentar não me estender muito, na verdade a ideia nem é que eu fale muito assim sobre o livro, né? Porque já tenho minhas percepções lá na rede vizinha, né? Lá no Instagram. Eu também comento sobre alguns desses livros nos meus vídeos aqui do canal. Então, se vocês querem saber a minha percepção completa, assim, eu vou pedir para que vocês acessem, né, essas duas possibilidades aí, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas, quando eu finalizei Poncia Vicêncio, eu já tinha em mente dessa possibilidade, né, dele ter sido uma das melhores leituras do ano. Claro, é muito cedo, talvez, ou não, para dizer que ele foi a melhor leitura, né? Mas do primeiro semestre, de fato, ele foi a melhor leitura. Eu acho que a Conceição Evaristo, ela, nessa obra, ela escreve de uma forma muito dolorida, mas ao mesmo tempo muito poética, sabe? Não sei explicar muito bem. Da Conceição já tinha lido Olhos d'Água, que eu tinha gostado bastante. Eu acho que a forma que a Conceição escreve é, de fato, muito, muito bonita mesmo. Mas eu me encantei bastante com esse livro, porque, enfim, né, é uma história repleta de contradições e dificuldades, mas que a Conceição, ela consegue deixar de uma forma, não sei, bastante poética. E a forma que ela constrói a personagem, né, a forma que, inclusive, a própria autora se identifica com a personagem é muito interessante. Então, Poncia Vicêncio foi uma grande surpresa. Eu já tinha gostado de Olhos d'Água, mas Poncia Vicêncio com certeza é o meu favorito dela até o momento. Eu, na minha estante, tenho agora para ler Canção para Ninar Menino Grande, eu acho que é assim o nome, tô bem curioso. A pergunta número 2 fala sobre o pior livro que você leu até agora, né? E eu achei essa pergunta bem pesada, porque eu não li livros, nesse semestre, pelo menos, que eu considerasse ruins, né? Eu li alguns livros em que eu fui com muita expectativa e acabei me decepcionando um pouco. E aí, para essa pergunta, eu vou colocar Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Não porque eu tenha, sei lá, odiado ou que eu não tenha gostado da leitura. Eu gostei em partes, mas eu acho que, como eu disse, fui com muita expectativa e acabei não conseguindo me envolver tanto, assim, com a história. Eu acho que, não sei, a história que a autora construiu aqui, ela não me pegou, assim, sabe? Não consegui me envolver com os personagens. E o livro, ele aborda questões muito importantes, né? Como a questão do vegetarianismo, né? Dos direitos dos animais. Fala também sobre astrologia, sabe? Então, dava a entender que seria uma leitura muito boa, mas eu acabei realmente não conseguindo me apegar à história e, inclusive, demorei um tempo que eu não estava achando que ia demorar
pra finalizar a leitura, porque acabou sendo algo maçante pra mim, sabe? Não conseguiu me convencer muito, infelizmente. A terceira pergunta fala sobre a melhor continuação que eu já li até agora. E aí, em relação à continuação, eu não costumo ler muitas continuações, né? Mas esse ano, a única série que eu dei continuidade foi Harry Potter. Então, para essa pergunta, eu vou botar Harry Potter e o Cálice de Fogo. Que, inclusive, dos livros que eu já li até agora, este foi o melhor. Com mais informações e, enfim, mais detalhes. E eu gostei bastante, talvez porque eu não tenha gostado tanto do filme e eu tenha visto pouquíssimas vezes o filme. Então, foi basicamente um livro novo pra mim, sabe? Porque, de fato, o primeiro, o segundo e o terceiro livro da série de Harry Potter, como eu já, sei lá, já tinha assistido tantas vezes os filmes, eu acho que eu já tinha decorado algumas partes dos livros, né? Pelos filmes, mas com o Cálice de Fogo isso não aconteceu porque eu não assisti muitas vezes o filme, então eu acabei gostando até mais do que eu esperava do livro. A quarta pergunta é algum lançamento que você ainda não leu, mas quer muito. E aí eu vou colocar para essa pergunta Para Não Acabar Tão Cedo, da Clarice Freire, que foi um livro que eu recebi, inclusive, de parceria da editora Record. Tô bem curioso pela história, porque, pelo que eu entendi, vai falar sobre a vida de duas irmãs idosas, né? Então, vai falar sobre a questão do tempo, vai falar sobre a questão do luto, e de toda a relação das duas, né? Eu já acompanhei algumas resenhas em outros canais literários, né? Outros projetos literários, e o pessoal tem gostado bastante, então tô bem animado aí pra fazer essa leitura deste lançamento. A quinta pergunta é uma ficção que você amou, e eu definitivamente não poderia não mencionar A Ausência que Seremos, do Hector Abad. Esse livro, eu, na verdade, eu tinha iniciado esse livro no final do ano passado e eu finalizei ele no início desse ano, né? Mas, enfim, também conta, né? Porque eu finalizei ele em janeiro, eu acho. E foi um livro que me fez companhia, inclusive durante o processo de escrita do meu trabalho de conclusão de curso. Ele é um livro muito bonito. É basicamente um filho escrevendo a bibliografia do seu pai. No caso dessa obra, o Hector fala sobre o pai dele, né, que foi um médico sanitarista muito envolvido com o movimento de reforma sanitária, né, e muito envolvido na defesa de uma concepção de saúde muito ampliada, né, e numa concepção de saúde para todos, né. O livro trata também sobre questões de repressão política, né? Mas, ao mesmo tempo, é um livro até diferente, porque ele também aborda a questão da relação de pai e filho, né? O que, particularmente, eu não costumo ver muito na literatura, né? Essa relação da questão da paternidade, né? É um livro muito bonito, que me destruiu no final dele, mas é um livro que valeu muito a pena e eu amei demais. A sexta pergunta fala sobre o livro que mais me decepcionou esse ano. Eu não tenho mais o livro aqui comigo porque eu li ele de uma amiga, então peguei ele emprestado e já devolvi. Mas um livro que... Assim, não que mais tenha me decepcionado, mas enfim, né? Como eu precisava colocar algum livro nessa pergunta, vai ter que ser Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Eu gostei do livro, né? Principalmente pelo contexto histórico do livro, né? De quando ele foi escrito. Acho que dá pra ouvir, né? Enfim, tá tendo algumas obras aqui em casa. Talvez tenha um certo barulho de fundo aí. Enfim, releve. Como eu disse, eu gostei do livro, né? Principalmente pelo contexto em que ele foi escrito. Que, enfim, né? Ele é um livro em que tem um tema sobre a deficiência intelectual. Em uma época em que, essa pauta não era discutida, né? Não era problematizada, enfim. Então,
eu gostei do livro, né, e super reconheço a importância dele frente ao contexto histórico em que ele foi escrito, mas deixou a desejar pra mim, porque eu acho que em alguns aspectos o autor ele não conseguiu, sei lá, eu não consegui comprar a ideia que o autor estava escrevendo, sabe? Por vezes eu achei uma escrita bastante forçada e genérica, assim, sabe? Então, infelizmente eu vou ter que dizer que Flores para Alger não foi um dos livros que me decepcionou nesse primeiro semestre de 2024. Mas, volto a dizer, né? Reconheço a importância histórica dele. A sétima pergunta é sobre o livro que mais me surpreendeu esse ano. E aí eu vou ter que dizer Luna Clara e Apolo 11, da Adriana Falcão. Que foi um livro que eu li, inclusive, recentemente. E foi um livro, gente, que, assim, olha, eu acho que essa é a indicação de livro que eu daria pra alguém que está entrando numa ressaca literária ou tentando sair de uma, né? Porque é um livro muito fluido, ele é um livro maravilhoso. Eu, com certeza, não vou saber expressar em palavras a grandiosidade desse livro. Mas, assim, ele me lembrou... Quando eu era pequeno, eu assistia... tem uma minissérie que chama Hoje é Dia de Maria, se eu não me engano, acho que é isso. E eu não sei, gente, mas me lembrou muito o cenário dessa minissérie, sabe? Sério, é uma história fantástica. A Adriana Falcão, inclusive, acho que é a mãe da Clarice Falcão, né, enfim. E ela tem uma forma de escrever, assim, olha, absurda, porque é um livro infanto-juvenil, mas é um infanto-juvenil tão reflexivo, sabe? Inclusive, mais do que o Pequeno Príncipe. Super indico, então, sério, é uma leitura maravilhosa. Leiam mesmo. A oitava pergunta é sobre um livro em que eu abandonei esse ano. E aí, eu vou dizer que eu abandonei, mas não é bem abandonar, né? Eu dei só um tempo pra ele, porque eu acho que eu tinha pego o livro não no momento certo, né? Mas a ideia é que eu retome essa leitura, inclusive, né? Que é Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman, enfim. Esse é um livro que eu já tava mais da metade, quase na metade dele, na página 132. Tinha feito várias marcações, assim, porque a escrita do autor é muito bonita, mas ela me confunde às vezes. E eu tenho um certo ranço dos dois personagens dessa história. Então, sei lá, acho que por isso que eu acabei empacando na leitura, porque a cada vez que eu lia esse livro, eu ficava... Mas enfim, a ideia é que eu retome ele, né? Mas, de alguma forma ou de outra, acabei dando uma leve abandonada. Mas eu quero voltar a fazer a leitura. A nona pergunta é sobre um novo autor favorito. E aí pode ser tanto um autor que lançou o seu primeiro livro nesse semestre, né? Ou um autor que você conheceu recentemente. E aí eu vou mencionar o Itamar Vieira Júnior. Que assim, não é que ele tenha sido um novo autor favorito, né? Até porque eu, sei lá, só li um livro dele, que foi Torturado. Mas foi um autor que me surpreendeu muito e que eu tô muito, muito curioso pra ler outras obras dele, né? E se gostar dos outros livros dele, tanto quanto eu gostei de Torturado, é bem provável que ele se torne, né, um autor favorito também. Mas é isso. Itamar Vieira Júnior. A 10ª pergunta fala sobre um personagem favorito, né, mais recente. E eu vou mencionar a Bibi Bolkin, né, do livro A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, do Jostein Gaarder, com Klaus Hagerup. Pra quem já tá acompanhando minimamente os meus vídeos aqui no canal, sabe que eu tenho um carinho muito grande, né, e que, de fato, o Jostein Gaarder, que é o autor de O Mundo de Sofia, né, o livro mais conhecido dele, é o meu autor favorito, né. E essa história foi uma surpresa, né? Porque, na verdade, o Jostein Gaarder, ele tem uma forma de escrever muito particular, né? Que ele traz mistério, ele traz um quê, assim, de fantasia e muita filosofia nos livros dele, né? Ele, enfim, ele é um professor de filosofia. E com a Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin não poderia ser diferente. A Bibi Bolkin é uma bibliotecária, então esse é o livro que vai falar de livros de uma forma muito inusitada, tá?
Eu não vou entrar em detalhes porque eu já falo desse livro em outros vídeos e também tem resenha dele lá no meu Instagram. Mas é um livro maravilhoso, que inclusive eu acho que eu também seguiria essa mesma vibe de indicações, livros que eu indicaria pra sair de uma ressaca literária. Sério, vale muito a pena. A 11ª pergunta é sobre um livro que me deixou triste. E aí, nessa pergunta eu vou ter que roubar um pouquinho, porque não é que eu tenha ficado triste, eu acho que eu fiquei... Sei lá, eu acho que eu fiquei com mais raiva do que triste. Mas, enfim, dá pra se considerar. Que foi o Quarto de Giovanni, do James Baldwin. Esse é um livro que o final me pegou muito, sabe? Então eu fiquei... Eu acho que foi um misto de tristeza com raiva. Mas, enfim, também tem a minha percepção do livro, né? Uma breve resenha, na verdade, lá no meu Instagram. E aqui eu acho que eu falo desse livro num dos primeiros vídeos aqui do canal. Mas me deixou triste, me deixou bem triste, me deixou com muita agonia sobre certos personagens neste livro, mas tudo bem. É uma leitura ótima. E agora um livro que me deixou feliz, né? A 12ª pergunta é um livro que me deixou feliz e eu vou falar de Entre Linhas e Guias, da Cláudia Roberta Angst. Esse livro foi um livro de parceria que eu recebi da Folheando, da editora Folheando. E eu lembro, gente, que eu fiz a leitura deste livro logo depois da situação das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a saúde mental de todo mundo tava, assim, olha, muito debilitada. A gente tava muito preocupado, né? Enfim, com a situação do nosso estado, né? Enfim. E eu lembro que durante esse período eu até tinha parado de ler, né? Porque, enfim, não conseguia pensar em outra coisa a não ser estar me voluntariando aí pra auxiliar com as famílias que foram afetadas, enfim. E o Entre Linhas e Guias foi o primeiro livro que eu li depois, né, que tudo isso tinha acontecido e tudo mais. E foi um livro que me tranquilizou muito. Eu acho que foi um abraço que eu tava precisando naquele momento. Porque foi um livro que me deixou muito calmo, sabe? Foi uma leitura muito boa, assim, no sentido de eu entender 100% do que a autora tava falando, sabe, nesse livro. E isso é muito bom. São poucos os autores que conseguem escrever de uma forma tão... sei lá, tão acolhedora, assim, né? E até na resenha que eu faço, eu digo que esse livro foi realmente um abraço no momento em que eu tava precisando. Então, me deixou bem feliz e foi um aconchego. Aí, a 13ª pergunta fala sobre a melhor adaptação cinematográfica de um livro que eu assisti. De um filme? Não, de um livro que eu assisti até agora. Tá certo essa pergunta? Tá, mas enfim, sobre a adaptação, eu acho que dentre os livros que eu li nesse primeiro semestre, a única adaptação que eu já tenha visto foi a de Harry Potter, sabe? Então, acho que a resposta vai ter que ser essa. E aí a 14ª pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E aí eu não sabia se essa resposta era dentre os livros que eu mencionei, né? Dos que eu li, ou, sei lá, de forma geral, assim, da minha estante. Se for dentre os livros que eu li, eu acho que o livro mais bonito que eu tenho é sobre os ossos dos mortos, né? Porque o que eu me decepcionei em relação à história, eu realmente gostei muito da edição. É uma edição muito, muito bonita mesmo. Se for de forma geral da minha estante, e que eu não vou pegar agora, possivelmente é Os Miseráveis, né? Do Victor Hugo. Aquela edição lindíssima que eu tenho. Inclusive, já mostrei aqui num dos vídeos aqui do canal. E aí, a última pergunta fala sobre quais os livros, né, que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. E eu preciso e quero ler muitos livros, né, de preferências que estão na minha estante. Mas eu peguei um em específico que eu ganhei de presente, que é Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Que é um livro bem grande e que eu sei que, pelo que o pessoal fala, né, tem muitos gatilhos e tudo mais. Então eu tô esperando o momento certo, assim, pra começar a leitura,
porque tudo indica que eu vou gostar bastante do livro. Enfim, fala sobre temas que eu costumo gostar de ler, né? Então, é um livro que eu tô bem ansioso, mas que eu ainda vou esperar o momento certo. Talvez, sei lá... A ideia é que eu leia ele até o final do ano, né? Mas, enfim. E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se vocês já leram alguns dos livros que eu mostrei aqui. Se vocês gostaram ou não gostaram, né? Se concordam ou não concordam com a minha percepção. E é isto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.